Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. A única certeza que eu tenho é que você está aí do outro lado dessa telinha. Ou pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Eu sou o professor Tiago, sou professor de matemática de vocês. E hoje, antes de começar a nossa aula top, a nossa aula de matemática fera, já estou falando com linguagem de youtuber, vocês estão sentindo, né? Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês de motivação, porque realmente nós estamos vivendo uma situação nova para vocês e nova para a gente também. Então a gente tem que entender que a gente vai precisar de muito esforço, de muito empenho, tanto de vocês quanto da gente, para esse projeto poder dar certo, tá bom? Então a gente necessita que vocês acessem a plataforma, façam as atividades pela plataforma, que vocês tirem as dúvidas pela plataforma, até para a gente poder fazer com que todos vocês consigam vencer esse ano de 2020 de forma adequada, tá certo? Também quero deixar aqui uma mensagem para vocês cuidarem dos seus queridos, dos seus pais, dos seus avós, tios, primos, irmãos, amigos, tá certo? Fique em casa quando possível. Se sair, use máscara, lave as mãos e estude em casa. E agora nós vamos para a aula, logo depois da vinheta. Beijo para vocês. Então, vamos começar nossa aula do nono ano. Números irracionais, representado pela letra I, tá bom? Bom, o que são os números racionais? Os números irracionais, melhor dizendo, são os números não racionais. Esse izinho aqui é uma negação, é um número que não é racional, tá certo? São os números que não podem ser escritos na forma de fração. A sobre B, por exemplo. Qualquer número que você escreva na forma de fração, ele é um número racional. Por exemplo, aqui, ó, exemplo de números racionais, que é representado pela letra Q, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos aqui. 7 sobre 4. Isso aqui é racional. Não confundam racional com irracional. Outro exemplo. 13 sobre 5. Também é um número racional. Outro exemplo. Menos 2 sobre 3. Também é um número racional. Todo número que você consiga escrever na forma de fração, ele é um número racional, tá certo? Nessa forma de A sobre B. Os que não podem ser escritos na forma de fração, eles são os irracionais. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Raiz de 7, por exemplo, que é 2,64575 infinito, ou seja, isso aqui é uma dízima não periódica, ela não tem um período, então ela vai se repetindo aí até o infinito. Então por isso que eu não consigo definir uma fração para escrever esse valor aqui, 2,64575 e assim vai. Mesma coisa com raiz de 11, né? Que é 3,31, 66, 24 e assim vai. E também o π, por exemplo, que inclusive está na atividade já que está lá na plataforma, tá certo? Tá certo? Explicando a origem do número π. Bem interessante fazer a leitura, recomendo, né? Que equivale a 3,141592. Tanto é que nos exercícios a gente utiliza π como aproximadamente 3,14, tá certo? Mas uma pergunta aqui para vocês: da onde que surgiu os números irracionais? Como surgiu? Daqui 5 segundos, só enquanto eu apago o quadro.
Bom, como é que surgiu esses números irracionais? Lá atrás, Pitágoras já tinha desenvolvido o seu teorema, que vocês já sabem, que é o famoso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Então aqui a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá ok? Esse é o famoso teorema de Pitágoras. Porém, ele se deparou com um problema, na época, muito curioso. Porque ele tinha um quadrado de lado 1. E queria descobrir o valor da sua diagonal. D, aqui, da sua diagonal. E aí, utilizando o seu teorema de Pitágoras, onde D é a hipotenusa, né? Porque aqui é um ângulo reto, ele encontrou que D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrado. E aí continuou a resolução. D ao quadrado é igual a 1 mais 1, porque 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1, 1 ao quadrado, 1. Então, 1 mais 1, logo, D ao quadrado é igual a 2. Continuando a resolução, então D, que é a diagonal, raiz quadrada de 2. Ele chegou nesse número, só que na época, o conjunto dos irracionais não existia. Ele se deparou com um número que ele não conhecia. Porque ele pensou assim, 1 ao quadrado é 1. Então, raiz de 1 é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, raiz de 4 é 2. Então, esse número aqui, ele está entre 1 e 2. Não é isso? Ele está entre 1 e 2. Mas que número é esse que está entre 1 e 2? Ainda, por exemplo, se ele falasse aqui, se ele pensasse no número, por exemplo, 1.4, 1,4. Se a gente multiplicar por 1,4, é 1,4 ao quadrado, correto? Então, 1,4 vezes 1,4 vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui dá 6, 9, 1. 1, 2 casas depois da vírgula, 1, 2 casas depois da vírgula. 1,96. Olha, eu me aproximei de 2, mas não é. Se eu fizer 1,5 vezes 1,5, vai dar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 2, tal, 7. 5 vezes 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, vai 1, 2. Uma casa, duas casas depois da vírgula, 1, 2 casas depois da vírgula. 2,25. Então, 1,4 dá 1,96, próximo a 2. 1,5 já dá depois de 2, 2,25. Então, raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5 ainda. Tá certo? Então, é um número ainda bem menor. É um número que tem mais casas decimais. Tá certo? Se a gente tentar, por exemplo, 1,41 vezes, deixa eu fazer mais em cima aqui, 1,41 vezes 1,41. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui tudo vai dar 1, 8, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula.
Se eu utilizar 1,41, vai dar 1,9881. Vai estar mais próximo de 2, mas ainda não é 2. Então percebe que a cada vez que eu aproximo do 2, a quantidade de casas depois da vírgula vai aumentando. Isso vai se formando uma dízima. E vai chegar a um ponto que ela não vai ter um período, ela vai ser infinita. Eu não vou conseguir chegar exatamente em 2, tá certo? Só no infinito, tá? Então por isso que surgiu os números dos racionais. Agora tem lá uma atividade para vocês fazerem uma leitura, copiarem no caderno e alguns exercícios para resolver. Espero que vocês resolvam, espero que vocês façam as atividades, me retornem e pelo formulário lá, vocês já também podem deixar qualquer dúvida, tá certo? Nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, fique em casa, lave as mãos, se sair, use máscara, tá certo? Estamos num momento que nós precisamos nos cuidar. Muito obrigado e beijos. Tchau.